Muito bom dia, um excelente dia. Existe uma atmosfera mais alegre por aqui porque hoje é feriado, mas o podcast da Lolerer não tira folga. Você deve ter percebido uma voz diferente, um sotaque diferente e obviamente não é o Vitor que está falando com você. E se você está notando isso e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, significa que você não ouviu o nosso episódio de ontem, mas pode ficar tranquilo porque eu vou te inteirar de tudo. Afinal, eu fiquei muito feliz com os comentários de vocês, com as mensagens de boas-vindas. Então, para quem não está aqui reconhecendo essa voz, eu vou me apresentar. Meu nome é Caio e eu sou o novo host do podcast da Lolerer e o programa de hoje vem com 3 notícias, uma análise de um colunista do portal e uma curiosidade nova, que é também o começo de uma série que a Lolerer está preparando e eu já te conto. Mas eu acho que antes de trazer aquele panorama geral dos assuntos de hoje, vale mandar um beijo, um abraço especial para os nossos ouvintes de Minas Gerais. Para os bons apreciadores de uma história do Brasil, a gente está falando do feriado de Tiradentes, Inconfidência Mineira, 1789, e o palco de tudo isso foi Minas Gerais. Então você que é de Minas Gerais e está nos ouvindo nesse momento, um forte abraço, um forte beijo, é uma alegria muito grande ter você nos acompanhando aqui no podcast da Lolerer. Vamos mergulhar de uma vez por todas porque hoje tem decisão do STJ que fecha a porta para quem tentava aplicar lei nova mais branda em multa antiga. Tem a Receita Federal abrindo consulta pública sobre tributação de multinacionais e tem a ANPD publicando um guia que muda a vida de quem faz contrato com o poder público. Agora você faz o seguinte então, pega o seu café, pode ser coado, pode ser o expresso, pode ser o da cafeteira e pode ser aquele do copinho americano de algum lugar que você parou rapidinho só para ficar ligado nas notícias da Lolerer. E vamos entrar. No direito administrativo, se você advoga para empresa que já foi multada por órgão público, Anvisa, IBAMA, Procon, Vigilância Sanitária ou trabalha com a defesa contra multa administrativa em geral, presta atenção. A segunda turma do STJ decidiu ontem uma coisa importante. Aquela regra clássica do direito penal. Lei nova mais branda beneficia o réu, mesmo por fato antigo. Não vale automaticamente para multa administrativa. Relator, ministro Afrânio Vilela. Recurso especial. O caso é o seguinte. Uma empresa do setor alimentício foi multada sob a lei antiga. Depois saiu uma lei nova com uma multa menor para a mesma conduta. A empresa então pediu, aplica a lei nova para mim, que é mais branda, e o STJ disse não. O fundamento é técnico, mas importa. O Código 106 do Código Tributário Nacional permite aplicar lei mais branda para fato antigo, mas ele é expresso, vale só para multa tributária, pessoal. Ponto. Para multa sanitária, ambiental, de trânsito, de vigilância, de agência reguladora, o artigo 106 não alcança. E fora dele, o STJ afirmou: não existe regra geral no direito administrativo brasileiro que mande aplicar lei nova mais branda para fato antigo. Só vale se a própria lei nova disser que retroage. Tá, isso é o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando? Se sua banca tem cliente que tomou multa administrativa antes de uma lei nova mais branda e estava montando estratégia para pedir aplicação para trás, para tudo. Essa tese no STJ está sepultada, pessoal. A defesa agora é outra: legalidade do ato quando a multa foi aplicada, defeitos na lavratura do auto, valor fora de proporção. É uma mudança de rota importante e muda o rumo de centenas de processos em curso. Vamos avançar para o direito tributário internacional. Se você atua com multinacional, com empresa de grande porte ou com planejamento tributário internacional, essa consulta é obrigatória no seu calendário. A Receita Federal abriu ontem a consulta pública 4 de 2026 e o objetivo: modificar a Instrução Normativa 2228 de 2024, que regulamenta o adicional da CSLL. Pessoal, um parêntese rápido para quem não atua nessa área, o nosso compromisso é manter todo mundo bem informado. O adicional da CSLL é o instrumento que o Brasil usa para cobrar das multinacionais a chamada tributação mínima global de 15%. É um acordo internacional costurado pela OCDE que evita que empresa grande pague pouco imposto migrando lucro para país com imposto baixo. O Brasil aderiu e regulamenta isso desde 2024. O motivo da revisão é simples.
A OCDE continua ajustando as regras. O Brasil, obviamente, precisa acompanhar. Se não ajustar, perde arrecadação para outros países que já adaptaram. Ou pior, minha gente, gera insegurança nas empresas brasileiras que estão pagando o imposto e não sabem direito sobre qual versão da regra estão. Isso é o que aconteceu. E o que você deveria estar pensando? Primeiro, prazo. Consulta pública não espera. Se sua banca representa multinacional de grande porte, você tem que ler a minuta agora e submeter sugestões dentro da janela oficial. Segundo, conteúdo. As alterações mexem em fórmula de cálculo, em regras de isenção simplificada. Aquelas zonas onde a empresa, se cumpre certos critérios, fica dispensa de cálculos mais complexos. Se essas zonas mudam, a apuração do ano inteiro muda com elas. Terceiro, projeção. Isso afeta o orçamento tributário de 2026. Cliente sério vai querer análise de impacto antes do próximo fechamento de trimestre. Então, pessoal, atenção! Agora eu sei que você está esperando por notícia que vai agregar alguma coisa significativa na sua vida, principalmente para quem está sonhando com aprovação, para quem está sonhando com êxito em concurso público. Se você está aqui ouvindo esse podcast e está se preparando para provas de concurso para a procuradoria, é porque você sabe que precisa se manter atualizado. Mas sejamos sinceros e honestos aqui uns com os outros, pessoal. A banca não quer saber se você viu a notícia, ela quer a tese do rodapé. No Juris Club, nós pegamos essas decisões complexas do STF e mastigamos exatamente o que vai virar questão de prova. Para de perder tempo com o que não cai. Teste o Juris Club grátis por 15 dias. Então corre agora no site www.revisaoensinojuridico.com.br e clique em Juris Club. Agora, pessoal, você quer saber uma coisa que me deixa maravilhado com o podcast da Lolerer? É que aqui a superfície de contato que nós temos com as informações do mundo jurídico é extensa demais. A gente vai falar agora sobre direito digital, LGPD, e agora essa matéria é para você que assessora a empresa que tem contrato com órgão público, parceria público-privada, concessão, prestação de serviço para a prefeitura, estado ou união. Essa aqui atinge você de frente. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, publicou ontem o Guia Orientativo 1 de 2026. O tema é o tratamento de dados pessoais pelo poder público. E o documento tem caráter normativo, ou seja, vira parâmetro oficial de fiscalização da própria ANPD. O guia endurece duas coisas. A primeira, os critérios para um órgão público compartilhar dado com outro órgão público. Agora precisa haver justificativa técnica caso a caso. Aquela lógica de repasse automático entre ministérios, secretarias e autarquias, baseada em convênio genérico, ficou mais frágil. A segunda, a obrigação de fazer o que se chama relatório de impacto. É um documento que descreve como o órgão vai tratar os dados, quais riscos existem e quais medidas foram tomadas para proteger o cidadão. Esse relatório, que já era recomendado, agora virou requisito formal para as operações do setor público. Isso é o que a ANPD diz. O que você deveria estar pensando, a gente fala agora. Se a sua banca tem cliente em parceria público-privada, em concessão, em contratos de prestação de serviço para órgão público ou em projetos de tecnologia para o setor público, você tem trabalho novo pela frente. As cláusulas de proteção de dados nos contratos em andamento precisam ser revistas. Então prestem atenção, pessoal. Contrato novo, o risco redobrado. A ANPD agora tem guia oficial para fiscalizar e, se quiser, processar administrativamente o órgão público e o parceiro privado juntos. Em resumo, proteção de dados deixou de ser pauta só do setor privado. O setor público entrou no radar. E agora o bloco novo do podcast. Eu te prometi, a gente falou, tem cara nova, tem uma nova roupagem, tem uma nova atmosfera por aqui. E o bloco novo se chama Análise do Dia. Hoje é Fernanda Dantas, advogada em Brasília, especialista em demandas complexas, no texto Contratos Híbridos e a Nova Advocacia. Pessoal, eu li esse texto, obviamente, antes de compartilhar com vocês e fiquei surpreso com essa informação, então preste atenção. A tese da Fernanda é desconfortável, no bom sentido. Ela afirma com todas as letras que o advogado que se limita a redigir contrato hoje não é só insuficiente.
passou a fazer parte do próprio problema. É forte. Vale entender o raciocínio. O ponto de partida é uma constatação. Os contratos mudaram. Negócio antigamente tinha uma natureza jurídica clara. Era locação, era prestação de serviço, era cessão. Hoje não. Um contrato de software empresarial, por exemplo, mistura licença de uso, prestação de serviço continuada, cessão de dados, cláusulas de garantia de funcionamento, divisão de riscos e, às vezes, até cessão de crédito e garantia. Tudo num documento só. Olha o nível de complexidade disso aqui. A Fernanda chama isso de contrato híbrido e diz a prática jurídica não acompanhou essa mudança. Viu que a doutora Fernanda já chegou com o pé na porta aqui e ela continua dizendo, a gente continua usando modelos de contrato que partem de uma natureza só e depois vai encaixando cláusulas novas por cima sem coerência. O resultado é o que ela chama de instrumento formalmente sofisticado, mas estruturalmente frágil. Parece bem escrito, na execução cai. A dúvida sobre qual regra jurídica prevalece não é enfrentada, é contornada. E a divisão de risco, quando existe, é implícita. O problema vai para o judiciário. A parte mais provocadora vem depois. A Fernanda argumenta que a mudança necessária não é de palavras no contrato, não é de tecnologia, é do momento em que o advogado entra. Hoje, o advogado é chamado depois que os termos do negócio já foram definidos. A tarefa vira vestir de forma jurídica decisões que já foram tomadas. Redator, não estrategista. A proposta dela é clara. O advogado precisa estar na mesa de negociação. É lá que se identifica as várias naturezas do contrato, se define qual regra jurídica prevalece, se aloca o risco de forma consciente. A frase final da coluna eu vou ler literal, porque resume tudo. A ausência do advogado na mesa de negociação não reduz o custo, apenas adia o conflito. A coluna completa no portal lawletter.com.br. E se você escreve sobre direito, o link para se candidatar ao programa de colunistas Law Letter Insights está na descrição do episódio. Agora você vai puxar aquele X comigo de um host bem carioca e vamos para a curiosidade. Antes da toga, episódio 1. Aqui a gente está trazendo mais um novo quadro da Law Letter. E para fechar, uma curiosidade. A primeira de uma nova sequência que a gente vai trazer nos próximos episódios. A Law Letter preparou uma série documental sobre como os ministros do STF chegaram ao topo do poder no Brasil, que estreia em breve no YouTube. E para esquentar, cada episódio do podcast vai contar uma peça da história de um ministro. A gente começa pelo nome do momento, Alexandre de Moraes. Antes de virar o Xandão, que aparece toda semana na imprensa, Moraes era outra coisa completamente diferente. Foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público de São Paulo. Atuou como promotor por mais de uma década. Virou professor da USP com doutorado e livre docência. Escreveu um dos livros de direito constitucional mais vendidos do Brasil. Tem gente ouvindo esse podcast agora que passou em concurso estudando por esse livro. A pergunta que a série faz: como um professor de direito constitucional com perfil acadêmico clássico virou a figura mais poderosa da República? A resposta tem muito mais a ver com o tempo certo e política do que com a toga. No próximo episódio, a história continua. A série completa estreia em breve no YouTube da Law Letter. Link está na descrição. Família Law Letter, por hoje é isso. Mesmo sendo feriado, se chegou até aqui, deixa o teu comentário e comenta qual das 3 notícias de hoje mais bateu com o teu dia a dia. Isso ajuda a gente a calibrar o programa. Segue a gente no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, compartilha marcando @law.letter, assina a newsletter gratuita e o link está na descrição. E se você quer escrever para o portal, o link da Law Letter Insights também está lá. E amanhã a gente volta. Olha só, eu sei que hoje é um feriadão, talvez na sua cidade esteja chovendo, talvez esteja sol, talvez esteja calor ou frio, eu não consigo dizer, mas o que eu posso dizer é o seguinte: aproveita esse dia ao lado de quem você ama. Por aqui, a Maria, minha esposa, o Sião, meu filhinho, a Vida, minha princesa, já estão me chamando, eu tô indo para lá aproveitar um pouquinho, mas a gente volta amanhã trazendo o melhor das informações do mundo jurídico com o compromisso de entregar com alegria e sem aquele juridiquês engessado. Até mais, pessoal!